Vilões são uma pedra no sapato dos protagonistas, mas em muitas das obras, os vilões são os responsáveis pelo crescimento dos próprios protagonistas, além de ser, em muitos dos casos, personagens bem mais importantes até mesmo que os próprios mocinhos que são apresentados. Existe todo um conceito para se tornar um vilão, um antagonista, e podemos ver isso muito em Naruto. Porém, Naruto tem dois tipos específicos de vilão. Um que tem a redenção no final, se torna uma pessoa boa, como o Nagato, e o vilão real, que morre com seus ideais. É esse que precisa ter mais em cada obra. E eu vou falar mais em específico do próprio Deidara, que é um vilão que surgiu como um vilão e morreu também como um vilão, acreditando nas suas ideias principais. でオイラは芸術になる。今までにない爆発がこの地に今までにない傷跡を残し、さあ怯えろ、驚嘆しろ、絶望しろ。Quero começar já dizendo que esse é o meu ponto de vista. Não quero dizer que os outros vilões de Naruto são ruins, até porque o próprio Obito Uchiha é o meu favorito. E ele foi um vilão que teve uma redenção no final, de certa forma. E um dos meus favoritos também é o Pain. Eu acho que já ficou bem óbvio isso, graças ao nome do canal. Enfim, eu quero falar que o tipo de vilão ideal para surgir, para terem mais obras, é o Deidara. E o Deidara precisava ser mais explorado em Naruto. Enfim, porque o Deidara é o conceito, é a visão ideal de um vilão para uma produção. Primeiramente, o Deidara segue o seu ideal do começo ao fim. É um tipo específico de vilão que começa com ideia ruim, com ideia maléfica, não ruim de totalmente errada na visão de todos que estão assistindo, mas uma ideia má, uma ideia que vai causar efeitos negativos para o mundo, mas ele não vê isso. Então ele acaba percebendo no final e se torna uma pessoa totalmente boa. Ele muda da água para o vinho, do dia para a noite ou de um minuto para o outro. E eu não quero dizer que isso é uma coisa ruim, porque muitos personagens fizeram isso em várias obras diferentes, em vários animes diferentes, filmes, séries, e acabaram bem até, mas em Naruto em específico, alguns fazem isso, mas o tipo ideal, como eu já falei, para mim é o Deidara. Por quê? O Deidara é aquele cara que sabe que está fazendo coisa errada e mesmo assim ele continua. Como ele sabe que está fazendo coisa errada? Quem assistiu já percebe isso de cara. Em alguns momentos, quem não pôde perceber ou quem não se tocou disso ou quem não lembra, o Deidara é citado como um rapaz que trabalhava com alguns grupos ou facções antigovernamentais e fazia aquilo por terrorismo. Ele apenas ia lá para explodir e mostrar a arte dele. E é aí que está a beleza real do vilanismo do Deidara. Ele está ali só para fazer a coisa errada. Não que para ele esteja parecendo totalmente errado. Ele sabe que é errado e ele continua fazendo. Mas o propósito dele não é a paz mundial, não é uma coisa que vai fazer ele mudar do nada. O propósito dele é apenas mostrar a arte dele e só. É uma coisa simples que tornou um vilão cativante por muitos episódios, que poderia ser muito mais explorado. Eu gosto muito do Sasuke, muitos Uchihas eu gosto, mas aquela luta dele com o Sasuke foi puro protagonismo. Do caso, para a parte do Sasuke. O Sasuke ali era para ter morrido, na minha visão. Eu gosto muito dos dois personagens, inclusive eu gosto mais do Sasuke do que do próprio Deidara. Porém, eu ainda acho que aquela vitória era para ser do Deidara. Ele morreu com honra para mostrar aquela explosão, para mostrar que a arte dele valia a pena, para mostrar a beleza do que ele acreditava. Para o Kishimoto chegar simplesmente e acabar com os sonhos de todo mundo que assistia o anime. Ou de boa parte que gostaria de ver o Sasuke morto. Ou do Deidara vencendo, pelo menos uma vitória
empatada, digamos assim, já que os dois teriam morrido. Primeiro exemplo, o Nagato foi um cara que surgiu como um personagem que teve muita dor em sua vida, se transformou no Pain e ficou alguém totalmente desprezível aos olhos de pessoas consideradas boas, como o Naruto, como o Jiraiya, ou como os telespectadores que gostam apenas dos protagonistas, dos mocinhos, das pessoas boas do anime. O Pain era alguém sujo, se você fosse analisar em um conceito de realidade. Se fosse botar ele em um plano real, que você pudesse ver mesmo, que você pudesse tirar uma comparação real. Ele ia ser alguém totalmente desprezível, nojento, porque ele fez toda aquela destruição de Konoha. Ele fez um ataque terrorista. Em uma tacada só, ele destruiu a vila inteira. Pra depois de uma briga com o Naruto, ele trocar um pouco de conversa com ele e o Nagato mudar simplesmente do nada. Tudo bem que teve um contexto de mudança, porque o Nagato tinha aquela coisa de buscar a paz e o Naruto também. Teve o apoio emocional, o livro que Naruto levou e citou para o Nagato. Isso fez uma boa construção em cima do personagem. Ele realmente se tornou um vilão bom. Porém, o vilão que eu gosto de ver, que eu gostaria de ver mais apresentado, era o vilão do tipo do Deidara. O Deidara surgiu apenas como um terrorista e ele morreu como um terrorista, inclusive as duas vezes. Ele não estava cego pelo ódio, ele estava cego pela arte. E era isso que era mais incrível no personagem. Não teve nenhum Naruto para mudar a ideia dele, não teve nenhuma pessoa boa de papo que teve a capacidade de mudar a mente dele para alguém, entre aspas, bom. Ele apenas seguia e não se importava com o que ia acontecer. Ele só queria ser reconhecido pela beleza da arte dele. Tanto que tem momentos que ele briga com o próprio companheiro de equipe, o Sasori, quando os dois estão discutindo o conceito de arte, quando os dois estão discutindo sobre o que é arte de verdade. E aí um apresenta um conceito diferente do que é arte para cada um, e a discussão nunca tem um fim real, porque não era um debate, já que cada um amava a sua arte do jeito que era. E por mais que quisesse ter visto mais do Deidara, eu fico em um dilema porque eu gostei do Kishimoto não ter colocado tanto do Deidara assim, para não ter um apego emocional, para não ter aquela coisa de vamos entender o passado dele e ver por que ele ficou ruim assim. Pode ter uma coisinha ou outra ali, mas nada 100% como a gente pode acompanhar, por exemplo, na história do próprio Itachi. Ou na construção do Obito, do Sasuke, quando estava naquele período ruim. Todos esses personagens tiveram uma construção onde você pôde ver o motivo, onde você pôde ver o caminho que ele seguiu até se tornar uma pessoa considerada pela maioria ruim. O Deidara foi plantado como alguém já vilão. Mostrou um pouquinho do passado dele, mas ali a entrada dele na Katsuki, onde ele teve uma disputa, uma espécie de aposta com Sasuke, mas nada demais. Teve aquela coisa toda também dele, uma disputa pequena com alguns shinobis antigos da antiga vila dele, logo no início da guerra, quando ele é revivido pelo Kabuto e tudo mais. Mas aquilo não foi suficiente para você ter um apego emocional pelo Deidara. Você pode até ter um apego emocional, mas você não tem aquele impacto se fosse se referir à morte dele, como você teve, por exemplo, do Itachi. Quando você entendeu as motivações dele, você entendeu todo o passado dele, ele fez aquilo porque ele precisava e se sentiu obrigado de certa forma. Não, a morte do Deidara foi simplesmente porque ele era um bom personagem. Todo o conceito criado para o Deidara foi baseado nisso, nele ser um personagem bom e ser apenas um vilão. Ele foi criado para ser um vilão. Essa é a minha ideia. E repito, eu gosto muito de personagens que têm um final, tem uma virada. Eles ficam bons no final. Mas eu acho que poderiam dar mais valor, poderiam colocar mais personagens do estilo Deidara de verdade. Recentemente até estão chegando alguns, mas demorou muito para colocar alguém do tipo dele. E não é total do estilo dele, não é? E deixando o lado fanboy de lado, deixando o lado fanboy afastado, eu comecei a considerar o Deidara como um dos melhores personagens, porque eu comecei a gostar dele simplesmente porque ele faz o mal. Não que eu goste de uma pessoa só porque ela faz mal, mas o Deidara simplesmente fez o mal
e mesmo assim conseguiu me cativar, conseguiu cativar várias pessoas, conseguiu aproximar várias pessoas que acompanharam o anime dele. E ele simplesmente só fez merda do começo ao fim. E mesmo assim foi um bom personagem, uma pessoa incrível. Só que tem um porém aí. O Deidara foi um desses exemplos. Agora podemos dar um outro exemplo de um personagem assim, o Danzo. Por mais que o Danzo tivesse morrido com aquela honra naquela briga contra o Sasuke, onde ele deu aquele discurso sobre ele morrer como um shinobi também, citar o Sarutobi para tentar fazer a pessoa ter um apoio emocional, ter um apego emocional, mostrou um pouco do passado dele lá com o Tobirama. Porém, ninguém gosta dele porque ele é um personagem realmente chato, um personagem infeliz, insuportável. E o Deidara não é assim. A personalidade do Deidara foi bem construída. Mas, pela personalidade do Deidara ter sido bem construída, poderiam dar mais valor a várias outras coisas, a vários outros pontos do personagem. Para construir um personagem melhor, que durasse mais tempo. Eu realmente gostaria de ter visto mais tempo de tela do Deidara. Talvez alguns concordem que foi perfeito o tempo de tela dele, ele deveria ter parado por ali mesmo, mas eu acho que ele deveria ter recebido um pouquinho mais de valor sim. E é por isso que, na minha opinião, o Deidara é o melhor, ou um dos melhores, vilões de Naruto. Eu não vou definir como o melhor, porque o meu favorito ainda é o Obito. Enfim, é isso. Obrigado a todos que acompanharam até aqui, me desculpem pelo áudio, pela voz, que está meio com eco, com ruídos, mas o meu gravador quebrou e eu vou ter que comprar outro, enfim. Eu vou comprar um daqui pra frente e os vídeos vão sair melhores, com áudio melhor. E eu vou ajustar mais o editor para trazer uma melhor edição, porque eu não mexo muito com edição, então vai sair com as qualidades desse tipo. Me desculpem por tudo, mas eu vou melhorar com o tempo. E é isso. Quem puder estar se inscrevendo, se inscreva. Obrigado a todos que vieram até aqui e adeus. 終わりだ